Olá, estamos gravando aqui no Sorro Centro de Inovação, diretamente do estúdio da Raise Hands. Eu sou Christian Oliveira e estamos iniciando mais um episódio de Times que Arrebentam. Formamos uma comunidade de promotores da alta capacidade humana e acreditamos na imensa capacidade das pessoas de se desenvolver, de colaborar e compartilhar. Transformamos organizações em times evolutivos que contribuem para o desenvolvimento humano e prosperam de maneira sustentável econômica, ambiental e socialmente. Bem-vindos ao Times que Arrebentam. Abordaremos hoje o poder da construção de uma cultura forte, baseada em valores sólidos e um ethos, um conjunto de comportamentos e atitudes centrados no cuidado com o outro, na preservação do ambiente onde trabalhamos, convivemos e podemos ser plenos e felizes. Faremos isso conhecendo um pouco mais de um esporte, a canoagem polinésia ou havaiana, como é mais popular. Mas muito mais do que isso, buscaremos compreender como a cultura polinésia espalhou-se por quase metade do planeta e permanece após mais de 3.000 anos. Recebemos hoje Alexei Bevilacqua, biólogo, consultor na área de meio ambiente desde 2004, atua com planos de manejo em unidades de conservação e diagnósticos ambientais com enfoque na caracterização do potencial ecoturístico, monitoramento do impacto de visitação e gestão de segurança em atividades realizadas na natureza. Pioneiro do VAA no Brasil, uma categoria esportiva que cresce ampla e velozmente em todo o país. O VAA é o termo que designa a canoagem polinésia, e Alexei é, sem sombra de dúvida, um apaixonado e também um dos mais respeitados introdutores, né, desse esporte, e teve a oportunidade, né, de treinar com os mestres mais respeitados do Havaí também. Dedica-se incansavelmente a disseminar esse esporte e essa cultura. Ele é proprietário e coach da Kanaloa desde 2003 e conduz programas de treinamento competitivo, de introdução ao esporte, atividade de desenvolvimento pessoal ao ar livre, especialmente em canoas havaianas. Esposo da Carol, pai do Cauã, seja muito bem-vindo. É uma imensa gratidão de recebê-lo no Times que Arrebentam, Alexei. Obrigado, Christian. É um prazer, uma honra estar aqui podendo contribuir com o seu trabalho também. Legal, Alexei, muito obrigado. O contexto da conversa de hoje está relacionado à cultura e à alta performance. Muitos líderes já perceberam que é possível construir uma cultura organizacional, uma cultura nas empresas, uma cultura de trabalho, ou seja, um jeito próprio de fazer as coisas. Esse modo de proceder, ele ultrapassa, ele transcende as ferramentas, é mais do que as técnicas e tecnologias utilizadas. É composto por comportamentos e valores que são cultivados ao longo do tempo e, segundo defendemos, é fundamental para atingir performances superiores. A proposta, então, é identificar, a partir da comparação dos negócios com a prática esportiva da canoagem havaiana e os elementos da cultura polinésia que a acompanham. Alexei, eu vou te pedir licença para perguntar inicialmente sobre a Kanaloa, a prática, né? E aí a gente vai entrelaçando, né? Tu fica à vontade, né, para fazer a ligação com a cultura polinésia em si. Eu sei que você já respondeu essa pergunta várias vezes e até numa situação muito especial lá no Havaí, mas eu gostaria de começar com ela. Você batizou o clube com o nome de uma deidade poderosa, Kanaloa. Por quê? O momento que a gente fundou a Kanaloa no Brasil foi bem o início da prática no Brasil, né? Foram os primeiros anos e eu sabia que existia um risco muito grande de a gente começar a difundir a prática e se afastar do núcleo core assim, da cultura e da filosofia, né, havaiana e polinésia. Porque eu nem gosto de falar em prática desportiva da canoa, né? Porque ela, no fim, é uma prática cultural ancestral, assim, ultrapassa 3.000 anos, e eu via um risco iminente de começar o trabalho no Brasil e em poucos anos a gente se perder na jornada, né? Então, busquei o nome
me surgiu esse nome, na verdade, que é o nome do maior deus havaiano, né, do oceano, ou o maior deus da Polinésia. Dependendo de cada arquipélago, ele toma novos radicais e muda um pouco a sonoridade, né? Então, no Havaí é Kanaloa, no Tahiti pode ser chamado Kanaloa, outras ilhas Tangaroa, Rangaroa, né? Que é a maior deidade dentre os 4 maiores deuses do panteão, né? Polinésio. E escolhi esse nome, foi arriscado, foi audaz, né? Escolher o nome de um deus para botar num clube, mas o que eu queria era realmente me certificar de um movimento muito core, assim, muito forte, em que por mais que a gente avançasse, a gente pudesse retornar para aquele core ali, reconhecer valores, ter fundamentos, né, para a gente não se perder na jornada, né? É uma metáfora bem interessante, até com o processo de migração polinésio, né? Uma diferença muito grande de entendimento do mundo, né? Nossa cabeça ocidental e a cabeça oriental, especialmente a Polinésia, um povo oceânico, né? Então, o conceito todo deles, você falou, eles ocuparam quase metade do globo, né? Em território, falar em nação polinésia, ocuparam 1/4 do globo. Mas a gente tem registros de sítios arqueológicos polinésios no mundo inteiro. A gente tem de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, ao Chile, aqui na América do Sul. A gente tem uma tribo brasileira, nativa brasileira, 100% polinésia, né? A gente tem DNA polinésio em povos do Alasca, em povos da Colômbia Britânica, né? Em Maurício, Madagascar, Okinawa, no Japão. Então, alguns mil anos antes dos europeus se lançarem as grandes jornadas, eles estavam dando a volta ao mundo e fazendo trocas comerciais. Então tem coisas muito interessantes do arcabouço polinésio que permeia o mundo inteiro, né? E sabe, Alexei, a gente é educado, né, como ocidentais, em fazer referências principalmente à cultura romana, né, que foram grandes guerreiros e dominadores. Mas o domínio dos romanos era na terra. Diferente, né? É lógico, foi uma grande extensão de terra dominada, né? Do norte da África até praticamente toda a Europa. Mas em extensão, os polinésios foram muito mais longe, né? Só que, é claro, né? Em vez de terra, o domínio deles era o mar, era o oceano, né? Eu acho fantástico essa... perceber isso, tomar conhecimento, porque não é um conhecimento tão... Para mim é novidade. Depois que eu comecei a conhecer a canoa é que... Eu acho que a metáfora maior e que é o mais desafiante para a gente entender é que a cabeça ocidental a gente sempre sai de um ponto para chegar em outro. Então, existe um determinismo muito grande. Tipo, não, eu vou sair dessa ilha porque eu quero atingir tal ilha, ou um novo território porque eu estou buscando novos recursos. O polinésio não partiu dessa premissa. Essa premissa não existe para ele, né? Por isso que eu falo, é um povo oceânico, né? Existe um lema havaiano que fala Remoku, Revaa, Revaa, Remoku. Tipo, a nossa ilha, a nossa canoa, a nossa ilha. Então não existe diferença. Continua no território. Ainda estou em casa. Não existe diferença para esse povo entre estar na ilha, em modos viventes, né? Tá na ilha ou tá na canoa. Então a canoa, o símbolo maior da canoa para os polinésios, ela é uma ferramenta de busca de orientação espiritual. Né? Então ele vai para o oceano para se conectar com o que ele tem de mais sagrado. Né? E a canoa é essa ferramenta. Então, por isso que nas nossas práticas existe sempre muitos protocolos em respeito à canoa, porque a canoa é uma deidade dentro da cultura polinésia, né? E é a deidade com que a gente lida fisicamente, né? Na busca de orientação. Então, o polinésio, ele saía da ilha para se conectar com o sagrado dele, né? Com as estrelas, com as nuvens, com o oceano, os seres do oceano. E dali eles tiravam toda a orientação necessária para viver o cotidiano, né? E dentro desse processo, quando uma ilha nova surgia do horizonte, isso era considerado um presente para eles, né? Um presente a uma tripulação que está honrando o sagrado. E aí bastava para eles lembrar o caminho de volta para casa. Então eles expandiram a nação deles em 1/4 do globo em território oceânico dessa maneira,
Não foi de um modo determinista ou por uma necessidade específica, tipo, precisando de mais recursos. Não. Eles saíam para se conectar com o que era sagrado para eles. Que legal. Eu me atreveria a fazer um paralelo com o que os líderes de organizações, o que empresários passam, né? Então, primeiro, se a gente pensar, né, na escolha da deidade como um símbolo de ligação com essa cultura, vejo que toda empresa, seja grande ou pequena, ela tem uma cultura, é uma microcultura. Existem valores que são preservados ali. Porém, nem todos têm o cuidado de sistematizar isso, de organizar isso e de deixar isso explícito para as pessoas. Né? Eu acho que o totem Kanaloa, né, o símbolo Kanaloa, ele traz uma fortaleza que liga, né, o clube, toda uma comunidade, que são centenas de remadores, com determinados princípios que vocês gostariam, né, que, enfim, tem a pretensão de preservar, de cultivar. Cultura é isso, né? A gente cultiva algo. E por outro lado, olha só, né, a gente tem uma educação muito cartesiana, né? A gente foca muito, não sei, minha percepção, parece que a gente está fazendo um esforço hoje para mudar um pouco isso, mas nossa educação é muito pela razão, né? A gente quer ser muito cartesiano. E esse exemplo que tu estás trazendo, o território deles era o mar e a vida deles girava em torno disso e não necessariamente tinha uma relação as descobertas não eram por algo, né, assim, planejado, estava no mapa traçado, ou dizer, faz parte da existência. Eu vejo que os negócios hoje, para que as pessoas consigam ter um engajamento maior, para que as pessoas consigam perceber um propósito, dizer, isso tem que estar muito claro. O que estamos fazendo aqui, né? Dizer, eu faço um produto, mas é mais do que um produto. Eu estou contribuindo com a sociedade para entregar algo que é necessário. E isso tem que ser incorporado como um propósito. Senão a gente fica naquela, né? Eu troco meu tempo por meia dúzia de reais, ou eu entrego um produto por meia dúzia de reais. E a métrica econômica, ela é redutora, né? A gente conversava no caminho sobre isso, né? Lógico, o dinheiro é importante, né? A sustentabilidade econômica, ela é importante, mas nós como seres humanos, a gente espera alguma coisa a mais, né? Nós queremos deixar uma marca, queremos participar dessa comunidade global e o trabalho não precisa ser redutor, né? Ele pode ser feito de maneira integrada com aquilo que nós somos. Eu acho que essa é eu não falaria em espiritualidade, eu não me sinto apto, né, para falar dessa maneira, mas existe uma ligação muito forte. Nós somos aquilo que nós fazemos no dia a dia, né? E o trabalho é parte disso. Isso é uma leitura que eu faço há anos, assim, eu acho que as pessoas, de forma geral, elas precisam buscar algo para se inspirar, né? Por muitas décadas, né, por gerações, a religião ocupou esse espaço na sociedade de forma geral, né? Ela trazia esses valores elevados e que inspiravam as pessoas a fazer o bem maior, né? A igreja perdeu, né, nessas últimas décadas, últimas gerações, perdeu esse espaço na sociedade. E isso, por um lado, deu muita liberdade para o cidadão na escolha de caminhos, né, no que se inspirar, mas também foi ofertado, né, o mundo para a alma, mas o que de fato né, esse corpo consegue realizar. Então, deu um outro sentido que você ficou perdido dentro de um mundo de oportunidades, de possibilidades, né? Não existe um caminho pré-definido hoje, porque você vai seguir, né, com valores pré-estabelecidos. Então, a coisa ficou muito individualizada, muito individual, né? Eu escolho o meu caminho. Então, isso é super interessante também. Para as organizações, é um desafio maior, lidar com pessoas que estão se desenvolvendo nesse sistema, né? Então, quando se fala de valores, é muito fácil também a gente se perder enquanto organização em botar valores no papel e transformar eles em dogmas. Assim. Existe um risco muito grande de colocar coisas no papel e daqui um mês, um ano, isso se perder completamente, né? Então, eu acho que o mais importante para indivíduos, times, corporações, né, grandes, então, vamos pensar
Vamos partir para aquilo que eu tenho domínio. Cultura polinésia, né? Tudo gira em torno do símbolo da árvore, né? Então a árvore é o símbolo maior. As canoas eram construídas de uma árvore ancestral, anciã, né? Eram árvores de 200 a 500 anos que dá origem a uma canoa, né? Qual é o símbolo da árvore para uma sociedade, né? Então tudo que é polinésio gira em torno desse símbolo, né? O que é? É um ser que se desenvolveu da forma mais insignificante possível, né? Um germezinho ali de uma semente, né? Num ambiente inóspito, conseguiu crescer, né? Retirar nutrientes da matéria, né? Que representa a energia feminina, né? A terra, né? Que acolheu e que nutriu, né? E que vai ascendendo e se fortalecendo a partir dessa nutrição em busca da luz, né? Que é o elemento masculino da matemática celestial, né? Então a árvore ela simboliza o encontro desses dois caminhos, né? O físico, o horizontal que a gente está vivendo, com o vertical, que é o sagrado, né, masculino, que é o próprio símbolo da cruz. Você pegar o cristianismo, né? Representação horizontal. Se você vertical. pegar a cruz ancestral, né? A parte horizontal estava para baixo, não estava para cima, né? Então é o encontro dos dois caminhos. A árvore simboliza isso para a gente, né? Então, se a gente pega a formação do nosso planeta em termos dos espíritos que vieram para cá formar isso aqui, os espíritos mais antigos formaram as rochas, né? E o segundo mais antigo são as próprias árvores, né? Que se alimentaram do substrato que as rochas fornecem. Então a cultura polinésia ela se baseia toda no símbolo da árvore. E aí quando se parte para a escolha de uma árvore, né? E não é de um ponto de vista assim como o nosso ocidental cartesiano, utilitarista, né? Não, objetivo, objeto. Essa árvore material. serve, tem um poste para construir uma canoa, vamos derrubar e vamos fazer uma canoa. Não. O polinésio ele fazia um convite ao espírito daquela árvore para ver se aquela árvore tinha desejo de servir a uma comunidade humana. Porque na floresta ela servia uma comunidade, né, vegetal, animal. Então, assim, uma árvore... Todo um ecossistema envolvido. Uma árvore adulta, ela é em si só um ecossistema muito complexo, né? Então, o espírito dessa árvore pode falar para o Kahuna Vá, né, a pessoa que escolhia as árvores para ser construídas as canoas. Não, eu estou satisfeita no papel que eu desempenho aqui na floresta. Convida outra árvore. E a outra árvore, não, eu estou disposta a servir uma comunidade humana. Então, por isso que as canoas têm o nome Vá. Vá, em polinésio, simboliza a própria comunidade, né? Então, a comunidade havaiana, polinésia, ela se desenvolve a partir da árvore, que dá origem a uma canoa, né? E aí você tem o Koa, que é o próprio nome da árvore, né? Que é o núcleo forte de guerra, que eram sociedades guerreiras. Então, o Koa, esse núcleo de guerreiros que cuidam da canoa, eles eram o símbolo maior de desenvolvimento para a comunidade e para a sociedade. Que nada mais é do que são os né, serventes da sociedade. Então, são pessoas, são grupos de pessoas também, né? São indivíduos e grupos, né, formando exércitos às vezes, que nada mais fazem do que se preparar ou estar em estado de prontidão para a ação, para servir a comunidade naquilo que ela precisa, né? Seja trabalhar em frente na lavoura, preparando terreno para plantio de batata doce, de o alimento, seja para o combate, seja para a construção de um templo, seja para a construção de novas canoas que vão servir a sociedade, né? E justamente essa visão, eu acredito fundamentalmente, sabe, Alexei, que nós como seres humanos, da mesma forma como aquela semente, ela tinha todas as condições necessárias para se transformar numa árvore frondosa, nós também temos essa possibilidade de nos desenvolver e de alcançar a plenitude. E essa disposição de servir, né, dos Koas, né, desse exército, é lógico que é uma
Eu peço licença porque as aproximações elas não são dessa maneira. A distância é grande, eu sei. Mas quando a gente monta um time, o time ele tá ali para servir. Ele tá ali para colaborar. Com diferentes funções, né? Da mesma maneira que tu falasse, não, tem a função de proteção, tem a função de produção de alimento. Nós temos também esse lugar na sociedade. E eu acho que é justamente encontrar esse propósito dentro dos times, dentro das organizações, que vai gerar a energia necessária para que as pessoas consigam se mobilizar e avançar. Existe uma mudança, eu acho, necessária do entendimento e de posicionamento do indivíduo, né? Isso eu fui entender melhor no Avaí, na vivência em clubes lá, né? Então, eu acho que essa confusão ela existe muito no mundo corporativo em que a gente está inserido aqui, né? Espera-se muito da empresa, da corporação. As pessoas esperam muito dos líderes, como se os líderes tivessem que resolver tudo para você, né? Então, e as pessoas se sentem contrariadas muitas vezes porque você não me inspira, você não me motiva, você não me determina funções, eu não gosto das funções que estão me determinando. Então, eu acredito assim que existe muita confusão. Talvez isso seja um módulo operante da sociedade ocidental e que na sociedade oriental é um módulo diferente de ação, né? Então, era muito comum no Avaí, por exemplo, às vezes você ouvir nos grupos, que é um grupo muito grande de pessoas que treinam durante uma temporada inteira, 6 meses, e poucos são aqueles que vão para a competição. Então, claro. Não vai ter como todos participarem. de um grande grupo que era a divisão dos homens, na divisão dos homens adultos, né? A gente treinava em 85 pessoas. Então a gente sempre estava em 12 canoas, 15 canoas, treinando na água diariamente. Desse grande grupo, iam para o Mundial, né, para a travessia de Molokai ao Arro, 36 pessoas. De 85, 36 somente. Então, dos outros 50 que ficavam de fora, às vezes, de um ou de outro, você ouvia comentários. De, pô... Isso é injusto. Isso é injusto, por que não vou? Eu remei 6 meses, estive presente aqui, por que eu não tô indo? E não sei o que lá. Aí você ouvia dos mais velhos, querido, vem cá. Aquela conversinha no pé do ouvido. É que eu vou te explicar. Vou te explicar como é que a coisa funciona. O mais importante aqui é a nossa prática. Esse é o que vem em primeiro lugar. É o próprio vá, é a canoa. A missão da canoa é a coisa mais importante. Depois, em escala de importância, vem o teu clube, o clube que você rema. Depois do seu clube, vem os times que estão indo representar o clube em alguma competição. Se você não faz parte do time, você deve ser o primeiro a chegar pro técnico, pro coach, e perguntar para ele de que forma que eu posso ajudar os times que estão indo para a competição. Porque existe muito trabalho para ser feito em terra e na água, para possibilitar que esse time realize a tarefa dele. Então, dentro dessa perspectiva das organizações, eu acho que tem que haver uma inversão de valores e de posicionamento, assim. De que forma eu que faço parte da organização, de que forma eu posso ajudar ela mais? Da melhor maneira possível. Então, os times são formados... E voltando a falar em time, em Oahu, no primeiro clube que eu remei, dos 10 melhores remadores de canoa individual, 6 estavam no time. Poxa. E esse time não andava. Dos 10 melhores do arquipélago, 6 estavam no time. E a canoa é feita por 6 remadores. E essa canoa não desempenhava na água. Por quê? Porque esses indivíduos, eles remavam por eles. Eles não remavam pelo time. Então, quando a gente forma times, acho que a característica mais importante de um time bem-sucedido isso eu sempre, às vezes respondo. As pessoas perguntam para mim, não, mas por que a gente não vai para aquela ilha? Eu sei que eu aguento.
Eu não quero saber se você não aguenta. Não é só para um, é o time todo, Eu não quero saber se você aguenta, eu quero saber o quanto de você tem disponível para dar para o seu time. Então, qual é a capacidade, a sua capacidade de trabalhar pelo time? Então, acho que o grande sucesso que a gente tem em comunidades como a Polinésia, a Havaiana, é a capacidade que esse povo tem de trabalhar pelo grupo. Eu vejo que isso é um reflexo. Basicamente, o século XX ele foi marcado pela ascensão da meritocracia dentro das organizações, né? E a competição foi encarada como algo que tinha muito a favorecer as empresas. Porém, junto com os avanços, muitos efeitos colaterais vieram. E justamente essa questão do ego, da falta de humildade, da falta de integração, acabou, em grande medida, sendo um atrapalho. A tua fala inicial, né, a respeito da expectativa com o líder, que o líder deve ser o motivador, ninguém motiva ninguém. A motivação ela vem de dentro, é uma porta que se abre por dentro, né? E aí as pessoas têm essa expectativa. Eu estava lembrando da nossa conversa antes, né, a respeito lá do Campbell, né, da jornada do herói. Todo mundo quer o líder herói, quer o líder que seja extraordinário, né? E eu tenho defendido aqui nas conversas que eu tenho levado, Alexei, que nós precisamos ao contrário. O líder tem que ser o líder sábio, aquele que aconselha, aquele que mostra as possibilidades e ajuda a pessoa a se autodesenvolver. Que me parece que os tempos que a gente está vivendo não cabe mais, né? O comportamento diretivo, apesar de a gente estar vendo as polaridades, né, que permeiam a nossa sociedade, a gente tem que evoluir, né? Acho que a consciência ela pode dar um passo à frente e as pessoas se libertarem um pouco, né, dessa questão mais egoísta e perceber que nós somos integrados. E me chama muito a atenção, eu escutei várias vezes, né? Não, tu rema para canoa, tu rema para o grupo, não rema para ti. Não adianta tu fazer um esforço maior se não tiver sincronizado, se não houver sintonia, né? Às vezes o seu ótimo, o seu 100%, ele é demais para um time. E às vezes se você doar seus 60%, é o que o time precisava para ele render o 100% dele. Na travessia de Oahu para Molokai, o coach ele queria que eu executasse uma remada ensandecida. Eu estava no banco 1, travessia inteira. E o ritmo que ele queria era ensandecido. E eu conseguia abastecer a canoa com aquela remada. Eu estava confortável. Mas em alguns revezamentos, quando eu estava na canoa, o time chegava para mim e falava, cara, não estamos dando conta. Você vai matar o time desse jeito. Eu falei, mas é isso que o coach quer. Aí você vai ter que achar o meio termo. Aí, you need to figure it out. Vai ter que encontrar um meio termo. Equilíbrio. Entre o que ele quer e o que a gente consegue fornecer. Então, aí eu entendi aquela mensagem e comecei a modular a remada, de forma que servisse ao time. E a gente fluiu bem a partir desse momento, né? E eu acho que isso é chave, sabe, Alexei? Em geral, a gente se inspira no herói solitário mesmo. Se tu estás praticando algo individualmente, ok. Aí tu faz o teu ritmo, né? Aí tu vai realmente dar o teu sangue e talvez tu consiga realmente superar os outros. Mas o grande desafio é superar nós mesmos, né? Eu mesmo é quem tenho que me colocar perante mim mesmo e me questionar. Você tocou na jornada do herói. O maior desafio pro herói é o retorno da aventura. Né? Exatamente. Depois que ele encontrou o Elixir, né, em que foi desvendado o mistério da vida, o mais difícil para ele é o retorno para o cotidiano e o compartilhar dessa sabedoria com o comum. Né? Então, eu acho que os líderes passam por esse desafio, né? Você avança, e às vezes você avança de forma agressiva, né? Por isso a gente tem a figura do guerreiro, o arquétipo do guerreiro, né? Ele traz muito isso. Mas
após o avanço, você tem que retornar com a sabedoria. E com isso que você falou, essa liderança compartilhada de saber distribuir o conhecimento, a orientação. Então, grandes líderes em momentos específicos de diversas sociedades, né? Eu estava vendo agora um documentário sobre os samurais, a cultura samurai, né? Então, a figura do Toyotomi Hideyoshi, num Japão completamente destruído pela Guerra Civil, né? Ele conseguiu trazer uma visão de novo de um Japão unificado. O Kamehameha, no Havaí, que foi o rei que unificou as ilhas. Então, cada ilha tinha um rei. E algumas ilhas, como a Big Island, tinham mais de um rei. Nossa. Né? E o Kamehameha, com um esforço de guerra, um guerreiro super exímio, um exército poderosíssimo, ele invadiu todas as ilhas, conquistando elas, mas ele trouxe para o havaiano uma visão ampla, né, de que o povo poderia, pela primeira vez na história, transitar entre as ilhas de forma livre, né? A paz traria mais benefício do que qualquer divisão que existia anteriormente. Então, às vezes o líder tem um posicionamento inicial agressivo, que é necessário para aquele momento, mas se ele traz consigo o elixir que traz o bem ao comum, uma evolução, é onde é reconhecida as figuras de maior liderança, né? E olha só o que a gente está presenciando nas empresas hoje, tá, Alexei? Com essas transformações e toda essa mudança, né, para trabalho remoto, adequação ao afastamento social, isso tem sobrecarregado as pessoas. A gente tem um índice até uma síndrome nova, né, que é o burnout, né, ou seja, o esgotamento físico e mental, está avançando de uma maneira antes não contada, né, sem notícias. E percebo que fecha justamente com esse retorno. Quer dizer, existe um momento onde vai ter que colocar uma carga de esforço maior. É normal, né? Os desafios, para serem vencidos, eles precisam de uma carga de energia e de esforço maior. Mas a gente não consegue, né, uma distância muito grande, manter um ritmo muito acima do que toda a equipe consegue acompanhar. E acho que buscar esse equilíbrio, né, da maneira como tu relatou com os teus colegas na travessia, eu acho que é instrutivo, né, para que a gente preste atenção nisso, né? Tem a hora de ser mais agressivo, sim, lógico, mas tem que ter o momento também de voltar a um nível aceitável, né, de esforço. Na cultura americana eles falam work hard and play hard. Então, nessa síndrome de burnout, é óbvio, é todo um posicionamento, já é um posicionamento que a cultura ocidental nos exige, que é completamente yang, né? Cada vez mais você tem pouco espaço para as atividades contemplativas, de relaxamento, de se divertir, né? Então, dentro desse nova modalidade de trabalho, que é trabalhar em casa, você perde muito do que você tinha no escritório. As pessoas não trabalham 100% do tempo no escritório. Claro que não. Existe uma relação social intensa, né? De conversa, de troca de cafezinho. Trabalhando em casa você não tem mais isso. Esse convívio social. Então... Só tarefa. Você perde o contraponto, né? E, por outro lado, a gente não tem uma cultura estabelecida de equilibrar, de ter as atividades de relaxamento e contemplação. Então, treinando lá fora, isso era bem marcado, é super importante, né? Essa travessia ela é icônica, tá? Por isso que eu sempre volto nela. Travessia Molokai-Oahu é algo icônico, assim. E todos os times que eu treinei em 3 clubes havaianos, e sempre depois dessa travessia é uma grande festa. Então a gente fica na praia festejando até anoitecer. E a festa segue noite adentro, em bares, até quase amanhecer a gente tá voltando pro hotel para dormir. E a única maneira de você conseguir dormir é se você faz a festa. Você precisa beber para relaxar. São 80 quilômetros remando. Nossa. Né? É um estresse. É um dos piores canais de navegação do planeta, né? O Kaiwi Channel.
Em dias bons, você vai ter ondulação de 3 metros, e em dias pesados, 5 a 6 metros. Uau. Com vento de 25 nós, 50 km por hora. É uma situação bem pesada, né? E você passa ali 6, 7 horas remando nessa condição. Podendo se machucar seriamente a todo momento. A todo momento. Seja no revezamento na entrada na canoa, ou entrada na embarcação, ou colisão entre embarcação, a canoa e embarcações de apoio, ou você ser atropelado por lanchas de apoio de outros times. Ambiente hostil. Extremamente hostil. E a única forma de você relaxar, na hora que você chegar em terra, você comer, beber e rir, ouvir música. Então eu tive vivências em times havaianos, e essa é a realidade. Então você trabalha duríssimo na água e depois você festeja muito, né? Então isso é muito equilibrado na cultura polinésia. E fiz a última Molokai no time francês. Oh, e aí? É super difícil. Pô, mas nem uma tacinha de bourbon? Porque mudança cultural, assim, eles não conseguem relaxar um minuto. Não conseguem. Nem no convívio de treino pré-competição, né? Foi um estresse, assim, porque Muita atenção. se cobram demais, eles não conseguem relaxar, não conseguem curtir a condição do mar com a canoa, né? Competição, a cobrança, né, é normal, né? Aquele ambiente de cobrança natural, mas o pós-competição, que é o relaxamento, tipo, vamos curtir, cara. Não tinha. Isso aqui é uma vez no ano, né? E poucas vezes na vida você faz uma travessia dessa. Não. Porque é uma travessia épica, é uma coisa pra história, né? Queriam sair da praia para ir pro hotel, para fazer check-in. Eu falei, cara, não é hora de check-in, agora é hora de beber, comer, rir, contar história, relaxar, até acabar. Isso aqui acaba à noite, né? E só vai ter de novo ano que vem. Não, precisamos ir pro hotel, não sei o que. Fomos pro hotel, voltei correndo pra praia para pegar o resto da festa. À noite, a gente saiu para jantar e o protocolo de festa continuava. E eles não foram. Eu fiquei, nossa. Eu segui para as festas, né? Bebi a noite inteira, voltei pro hotel. Qual foi a única pessoa que dormiu? Eles não conseguiram dormir, porque o nível de adrenalina estava muito tenso, acaba alto. não relaxando, né? Então... E olha só, Alexei, eu percebo que as organizações falta esse equilíbrio, né? Às vezes o foco na meta é muito grande, o esforço é enorme, mas celebrar a conquista, né? Que é esse momento de integração, de desfocar daquilo que foi feito e até de apreciar mesmo, né? O que foi realmente realizado, falta, é carente. E é lógico, também percebo que muitas vezes, né, as pessoas, não, tem que ser algo extraordinário, uma grande festa. Não necessariamente, né? Pode ser, cara, vamos tomar uma xícara de chá aqui, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos comer um pedaço de bolo, não sei, não importa, né? Vamos dar uma caminhada, vamos tomar um pouco de sol. E são coisas simples que dá para trazer para nossa realidade, que quebram aquele ciclo, encerram aquele ciclo e dá energia para começar o próximo, né? Deixa eu te pedir uma coisa que eu tinha registrado aqui. Tu falasse da unificação das ilhas, né? E eu vejo que existe uma conexão muito forte da comunidade que pratica VA. Eu tive a oportunidade de ter contato com outros clubes e eu percebo que existe um respeito muito grande, sabe? As pessoas têm um respeito, né? Recebem muito bem quem está vindo de fora. Nós também, quando recebemos aqui na Canaloa, sempre recebemos muito bem, né? Quem está visitando. Isso, de alguma maneira, reflete ou pode ser o sentido de uma grande nação polinésia ou de uma integração que está se manifestando através dessa comunidade? É uma comunidade, por isso o nome VA. A nossa prática está além do esporte, então eu acho que falar em esporte, desporto, é muito reducionista, assim. A canoa, ela é um estilo de vida, né? É uma prática milenar, né, enraizada em valores muito profundos da filosofia e da cultura, né, desse povo. Ao longo do mundo todo, as pessoas que se aproximam da canoa e têm, mesmo que de forma rasa, contato com certos valores, respeitam
A canoa é esse símbolo. A canoa, e por conta da manutenção desse símbolo, é que ela está há 3.000 anos na água, né? E continuará pelos próximos 3, certamente. Então, existe sim um senso muito forte de comunidade, né? E de uma família estendida, né? Existe esse senso de família estendida. Então, você, ao longo dos anos de prática, você vai desenvolver relações que vão para um pouco além de uma amizade, né? São pessoas que realmente são, a gente chama de ilhas, né? São ilhas de referência, assim, que a hora que você precisa e onde você está, aquelas pessoas vão te acolher, vão te ajudar, da mesma maneira que você vai acolher e vai ajudar essas pessoas, né? Então, existe um senso de comunidade muito grande, né? Legal. Um outro aspecto, Alexei, que me chama muito a atenção e me parece que acontece de uma maneira muito natural, tá? Várias práticas que eu estive junto, a questão do cuidado com a natureza é sempre muito presente. Mesmo sem ter uma instrução, sem ter uma preparação para isso, eu vejo que todos os remadores acabam se envolvendo nisso. Seja retirar um resíduo, um lixo, ou mesmo de proteger, né, os animais, enfim, que estão... Eu vejo que é uma coisa bem interessante, né? E isso, de alguma maneira, me parece que tem uma ligação com essa cultura polinésia. Tem mesmo, ou é uma impressão minha só? Os polinésios só existem como povo por conta disso. Se você pegar os alis, né, que são os chefes e os reis das ilhas, né, os chefes de clãs ou os chefes de ilhas, a culeana, né, a responsabilidade maior desse chefe é da manutenção e do acesso de todos os recursos da ilha, desde do ponto mais alto da montanha até o oceano, para os seus membros, né, os membros das famílias, né, que fazem parte daquela ilha. E não é a manutenção, é a manutenção daqueles recursos para as próximas gerações. Porque, como eles vivem em ilhas, existe esse entendimento de que se em uma geração eles extinguirem o recurso de uma ilha, o que resta para eles? Vão para outra ilha? Né? E se fosse esse o processo, que é um processo do ocidental, de entendimento do mundo, né? Explorar ao máximo os recursos vamos e ir para o próximo. Vamos para Marte agora. A natureza nos serve, né? O povo polinésio, eles se consideram o Kamaka Maoli, o Kamaka Maori, são povos da terra. Então eles servem a terra, não é a terra que serve a eles. Então o propósito maior desse povo é a manutenção dos recursos naturais para as próximas gerações, né? O sagrado deles está nos elementos da natureza. Estão nas rochas, estão nas árvores, estão nos animais, estão todas as deidades, todas essas metáforas, né, que eles encontram pro cotidiano deles, eles encontram isso na natureza. Então, na mentalidade deles não tem sentido você destruir, né? E é bem interessante, porque eu acho que em 1985 foi a primeira vez que foi um astronauta havaiano para o espaço. Uau! E ele estava se comunicando diretamente com Nainoa Thompson na Roculea, que é a canoa de viagem que deu todo o início do processo de renascença cultural havaiana, né? E o Nainoa perguntou para ele qual a sensação, né, de você aí no espaço, olhando para a Terra agora. E ele falou: Nainoa, minha sensação é que eu estou vendo as nossas ilhas. Tipo, eu vejo a Terra como a nossa ilha. E dessa conversa surgiu a ideia da Sociedade Polinésia de Viagem de realizar a volta ao mundo, né, que eles deram o nome Malama Honua, né, cuidando da Terra, a Ilha Terra, né, que foi uma viagem que foi realizada agora de 2014 a 2017. E com essa missão de conectar povos ancestrais da Terra, né, e que vivem conectados com a Terra, né? Então a Roculea deu a volta ao mundo, conectando esses povos, tendo contato com iniciativas de conservação dos recursos,
do próprio conhecimento tradicional, né? Que é uma coisa que a gente está perdendo uma velocidade imensa. E então, para nós praticantes, né, isso é como osmose, né? Esses valores todos Vai aprendendo devagarinho. vêm de forma oral muitas vezes, né? É a tradição polinésia de comunicação oral, né? Isso é fantástico, assim, porque você não gera dogmas, né? Então, o conhecimento ele se transforma rapidamente, né? E é justamente isso que me chamou a atenção, né? Porque eu nunca te escutei fazendo um discurso em relação a isso. Mas a atitude é poderosa, né? A atitude é uma maneira de demonstrar, acho que essa culeana, né? Essa questão relacionada a compartilhar os aprendizados e assumir as responsabilidades, né? Eu acho que é muito poderosa. E me parece que nós estamos, de alguma maneira, também avançando nas organizações. Tá? Acho que a gente passou um período muito grande, principalmente depois da década de 90, falando muito em ser verde e ser ecológico. E eu acho que a gente está, pelo menos a minha percepção, né, é que a gente está conseguindo ultrapassar um limite. E esse limite é interessante porque ele está vindo justamente no momento onde investidores começam a colocar como requisitos para fazer aportes que as empresas tenham um compromisso social, um compromisso ambiental e um compromisso de governança. Quer dizer, a sustentabilidade já não é mais só uma bandeira bonita, não é só uma coisa hippie, ela passa a ser um critério técnico para alguém colocar dinheiro no negócio. Esse tipo de atitude me parece que é muito poderoso. Porque às vezes o indivíduo ele não tem essa percepção, né? Como uma questão, o aprendizado é lento, né? Como tu mesmo disseste, a gente aprende muito mais pela experiência, pelo que aquilo que a gente vê, ou aquilo que, né, a gente presencia. Então, me parece que a nível individual é difícil. É difícil você ir no supermercado e dizer, não vou comprar esse produto porque ele não atende determinados requisitos, né? Nós não temos ainda, poucas pessoas têm esse nível de critério, né, de evolução. Mas quando a gente chega na raiz do sistema, onde a pessoa diz, não, eu vou fazer um investimento, mas tem determinados critérios de sustentabilidade que são básicos, que se não tiver alinhado com isso eu não vou investir, tu muda toda a regra do jogo. E eu acho que isso me parece uma grande oportunidade justamente para adotar esse amor à terra, esse cuidado, né, que numa comunidade que tem milhares de anos, isso, né, já faz parte, né, da cultura. Eu acho que essa é uma coisa importante. E dentro da nossa conversa aparecem vários elementos, sabe, que eu vejo que são importantíssimos, né? Caberia um estudo de caso em relação à cultura polinésia específico para levar para as organizações, né? Que tem a questão da humildade, da paciência, do cuidar com o outro, mas também tem um outro lado de dedicação e de trabalho duro, né? Como tu tinhas falado, agora me foge o nome, né? Mas Parrana. Isso, exatamente, é Parrana, né? Então, eu vejo que é riquíssimo de exemplos para se apropriar, né? Vamos dizer, alguém que está querendo começar um negócio hoje, estudando esse sistema de valores, poderia criar o seu, né? Poderia adaptar e levar para uma empresa, né, facilmente e cultivar isso ao longo do tempo, ou seja, transformar isso em comportamento, né? Transformar isso em esforço. Eu acho que é incrível. Dissesse que a canoa ela não começou como um esporte, né? Ele faz parte do próprio ser, de quem são, né, os polinésios. Mas eu percebo o crescimento, né, é vertiginoso. Me parece assim que a adesão à canoa havaiana, à canoa polinésia, ela cresce exponencialmente, né? É o esporte a remo que mais cresce no mundo e no Brasil. Pois é. E o Brasil, eu acho que é o país que mais cresce no mundo. Aonde eu vou pô, mas nem tem acesso ao mar a cidade, mas pô, tem um lago lá, os caras estão remando. Eu acho pitoresco, né? O pessoal de Brasília tava competindo agora final de semana lá no Rio de Janeiro. Disse, pô, mas no Brasília não tem mar, né? Não importa, né? A canoa havaiana no Brasil, especificamente, eu tenho conversado bastante sobre isso.
ela está sendo a ferramenta de resgate e de empoderamento do povo brasileiro de um legado que é dele. Então, se você pegar o Brasil, é o país que detém a maior diversidade de tipologias de embarcação do planeta. Imagina, são mais de 8 mil quilômetros de praia De e costa, rios. de rios. Então, se você pegar o Joshua Slocum, ele era um navegador americano, que ele saiu dos Estados Unidos quando os navios a vapores começaram a dominar o mercado. E ele veio para a América do Sul porque ele tinha um veleiro comercial. Então ele ficou fazendo a rota comercial Brasil-Argentina. Ele falou, enquanto eu puder usar meu clipper, e onde eu puder usar, é lá que eu vou estar. Porque ele era velejador. E ele naufragou aqui em Antonina em 1888. Nossa! E ele velejava com a família dele, dentro do clipper. Então ele naufragou com a família. E ele viu assim o Brasil naquela época e falou, vai ser uma aventura muito maior eu viver no Brasil agora, né, do que eu pegar os restos do meu navio, construir uma chalana de 3 metros de comprimento e viajar de volta para Boston. Ele fez isso. Ele viajou de volta para Boston numa chalana com mastreação de bambu em 54 dias. Meu Deus, que aventura. Viajando pelo Brasil, ele falou, não é se admirar que num país do tamanho do Brasil não existam estradas, porque ele é inteiro acessível ou por costa ou por rios. Então, o que aconteceu nas últimas gerações no Brasil, né, não vou te dizer quantas gerações, mas desde o advento da estrada e do automóvel, o Brasil se voltou, virou as costas para as embarcações, para a água, né? E por incrível que pareça, a canoa havaiana, ela está sendo o elemento que está proporcionando ao brasileiro olhar para trás e ver que esse legado é dele, né? Então, é os filhos de construtores de embarcações, né? Era o avô que tinha a canoa de um pau só, ou o próprio pai que cresceu pescando uma canoa de pau só, que hoje está remando canoa havaiana. E isso é o elemento é o que está fazendo uma religação com essa raiz. O despertar de olhar para trás e falar, meu Deus, mas meu avô era o construtor disso. Então ele volta e valoriza, né? Então a canoa ela está ocupando no Brasil inteiro esse vácuo, esse hiato que foi criado, né? E essa me parece uma oportunidade assim de reflexão a respeito do que a gente faz nos negócios, nas empresas, porque muito além da atividade técnica, né, da atividade processual, do trabalho mesmo, mecânico, existe uma série de ligações com aquilo que nós somos. Somos seres comunicativos, né? O logos é o que nos define, né? A nossa capacidade de comunicar, interagir, criar significados e ressignificar. Eu acho que essa talvez seja uma das maiores dos maiores insights, assim, das maiores ideias dessa nossa conversa. Quer dizer, a gente pode olhar para aquilo que a gente faz, olhar para aquilo que a gente já foi no passado, para aquilo que os nossos antepassados foram e fazer religações que nos permitem entender diferente a nossa realidade e transformar essa realidade. Eu acho que esse é o grande... me parece um aprendizado, assim, uma oportunidade de aprendizado incrível. Se você, dentro da visão polinésia, sai de uma ilha e chega em outra e não se lembra do caminho de volta, você está perdido. Bom, igual aqui, né? Então, se a gente não, né, vai fazer uma viagem e não souber voltar para casa, é uma catástrofe. A essência da navegação polinésia, e por isso eles observam as estrelas, é você lembrar do caminho de volta para casa. Então, se a gente pegar a gente, né, nós, indivíduos, se você não se lembra do histórico regresso da tua família, do teu pai, do teu avô, como é que você vai se entender como indivíduo? E como você vai atuar dentro de uma organização como um indivíduo, se você não sabe quem você é? Vai ser sempre parcial, vai ser sempre um pedacinho só, vai ficar faltando alguma coisa. Então, a gente precisa de fato assim, se apropriar dessas experiências, das boas e das ruins. Até para você perceber que existem mindsets que a gente herda por um processo amoroso, né?
teu pai te passou esse mindset de forma amorosa, o teu avô, mas para o momento atual de sociedade, esse mindset não serve mais, não cabe. Embora tenha sido um processo amoroso que tenha passado isso para você. Então, de fato, a gente como indivíduos tem essa responsabilidade a gente tem que olhar para trás, se apropriar desse histórico nosso regresso como indivíduos, né, que passa pela nossa família e falar, bom, beleza, isso me serve daqui para frente e isso não me serve, né? E a gente só vai conseguir contribuir, né, para seja um ambiente de time, né, ou um ambiente maior do que um simples time, realmente se apropriando tendo propriedade do teu indivíduo, né? E de que forma eu posso servir essas pessoas que estão junto comigo. Tem uma brincadeira que eu costumava fazer, né? Estava viajando para uma consultoria, né, com a Simônia, colega que conversou comigo aqui no último encontro, e sempre que nós íamos atravessar a rua, eu olhava para a faixa de segurança e disse, não, ó, nós temos que fazer como os suíços, vamos até a faixa de segurança, né? Seria muito fácil, muito cômodo atravessar em qualquer lugar, né? Mas não custa dar 10 passos para o lado e atravessar no local certo. Protege a mim mesmo e protege quem está passando de carro. É uma coisa muito simples, né, Alexei? Mas precisa ser incorporada. Um outro exemplo, né, tentando trazer para coisas comuns, né, usar a máscara. Me incomoda usar a máscara. Sinceramente, eu não gosto. Por outro lado, é um preço tão pequeno. É uma coisa tão simples, né? Quer dizer, estou pagando tão pouco para proteger a comunidade e diminuir a dispersão do vírus. Por que não usar? Eu nunca vou esquecer quando começou a ser obrigado a usar cinto de segurança. Um dia não era obrigado, tá? Muito tempo. Eu era criança. Eu também era criança. E aí eu questionei o meu avô, né? Pegava carona saía da escola, ia até o trabalho dele, ele me dava carona até em casa. E aí chamava atenção, né? Porque ele imediatamente aderiu, né, ao ato de botar o cinto de segurança. Eu disse, pô, mas isso aí não te incomoda? Ele disse, sinceramente, eu entendo colocar o cinto de segurança exatamente como eu colocar a chave na ignição. Se eu não colocar a chave na ignição, não liga. Se eu não botar o cinto de segurança, eu não estou preparado para começar a viagem. Poxa, mas é tão simples assim? Sim, é tão simples assim. Só que nós precisamos ressignificar isso, né? O processo de mudança ele não é uma coisa tão simples. E eu vejo que as organizações enfrentam isso todos os dias. Às vezes precisam mudar práticas, né? Mudar o serviço, aprimorar o serviço, melhorar a qualidade, melhorar o atendimento ao cliente, enfim, né? Gerenciar e resolver problemas, né, Alexei? E as mudanças elas precisam ter essa ressignificação. E como nação, né, eu comecei falando lá dos suíços e dos exemplos simples, como a máscara e o cinto de segurança, nós como nação precisamos ressignificar muitas coisas, né? Eu mesmo fui criado, né, no momento da lei de Gerson, estava no auge, né? Levar vantagem em tudo era a grande regra. Passou quase 5 décadas e a gente continua vendo que ainda tem pessoas que estão nesse modelo mental de querer levar vantagem, né? Tá aí os escândalos de utilização dos recursos da pandemia para objetivos espúrios, né? Quem é que cabe a mudança? Cabe a cada um de nós, né? Essa mudança ética, ela é um movimento que ele vem de dentro. É difícil, não vai ter força de lei, não vai ter polícia para punir todo mundo, né? Tem que ser uma transformação interna. Eu acho que desde o início da tua fala isso apareceu muito forte, né? No compromisso do remador com a sua comunidade, com a canoa, com o planeta, né? Eu acho que isso é uma coisa que inspira. Eu acho que, né, dá para a gente recuperar, né, revisar, reescutar a nossa conversa. Tem muitos insights que podem nos ajudar como indivíduo, como profissional, né, e como cidadão. Acho que completa, né, esse ciclo. Estamos chegando no final da nossa conversa. Tá boa, a gente pode ficar o dia inteiro aqui, né, mas a gente já está nos aproximando do final. E aí eu gostaria de te pedir assim, que mensagem, né, deixaria para os nossos ouvintes aí em relação à força da cultura polinésia e
o poder que uma cultura forte pode representar para as organizações e para as pessoas, né, para a comunidade em geral. Um dos maiores, acho que símbolos dessa cultura, né? E que os havaianos eles traduziram isso em aloha, né? Aloha, de forma geral, o aloha, o que melhor simboliza o aloha é o amor. Né? Aí tem uma fala do Uncle Kenoi que ele fala aloha, love, né? Quanto mais você doa, mais você recebe. E quanto mais você recebe, mais você tem. Essa é a mensagem maior, eu acho. Não existe mensagem maior do que essa, né? A gente precisa se ressensibilizar, né, na nossa capacidade de amar, né? A nós mesmos, aos colegas, ao time que você faz parte, à corporação. O que define o ser humano, o que define a humanidade é essa capacidade. Né? E o contraponto é a destruição. Né? Então, é o yin e o yang. É muito fácil para a gente partir para o yang, se autodestruir, né? Mas a gente precisa do movimento contrário, assim. A gente precisa se ressensibilizar nesse sentido, assim. Né? Jesus veio e pregou isso, né? O amor ao próximo. Foi crucificado por isso. Né? Essa mensagem nunca esteve tão em voga, né? Essa necessidade que a gente tem. O que os polinésios têm é esse amor profundo por tudo. Né? Eles deram nome a tudo nas ilhas. Qualquer pedra de pé tem um nome. Praia, lava-tubo, tudo tem um nome. Tudo tem um significado. Né? Então, a capacidade maior deles é essa, de amar profundamente o local que eles vivem e profundamente as pessoas que estão ao redor. Então, o que você vivencia lá é uma relação de amor profundo, assim, né? De acolhimento profundo, né? De respeito mútuo profundo. As pessoas não falam no celular no ônibus, porque elas prezam pelo silêncio. Uau! Né? Eles não querem te incomodar com a voz deles. Então, essa é a relação de respeito maior, né? E quando você está lá e vive isso é o que te toca, assim. Toda vez que eu tô lá, eu me sinto mais humano. Eu vivo um pouco do meu melhor, assim, do quão melhor eu poderia ser como indivíduo, como pessoa nesse mundo. Né? E toda vez esse retorno ao Brasil, há esse choque, e aí a gente se embrutece, a gente fica embrutecido, assim, agressivo, né? E mal cumprimenta as pessoas. Então falta esse tempo, assim, acho que a gente precisa desacelerar, sabe? E voltar a cumprimentar as pessoas, respeitar, né? Admirar a pessoa pelo que ela é. Porque a vida é um sopro. Ela passa rápido e às vezes muito mais rápido do que a gente imagina. Né? E ou passa rápido pra gente ou passa rápido para as pessoas que estão ao nosso redor. Pronto. E quando passa, né, é toda uma experiência, né? São todos o que você achava que era os fundamentos da tua vida, né? Aquelas representações, né? Daqueles núcleos familiares, daquelas pessoas próximas, ou a gente está falando de corporações, instituições, né? São grandes referências para a gente, né? São ilhas, né? Que a gente faz parte, que hora a gente avança, mas ela tá como referência. Se um dia você perde essa referência, né? Uau! E agora? Bom, agora você é a ilha. Você é a referência para os próximos. Né? Então, eu acho que a gente precisa, de novo, se inspirar em valores maiores. Incrível, porque essa tua fala ela fecha justamente com o que eu tenho pesquisado e tenho repetido incansavelmente. Há algum tempo atrás, né, quando a gente falava
em espiritualidade, o amor, o cuidado, qualidade de vida no trabalho. Foram, né, movimentos que vieram para desembrutecer o trabalho e transformar o trabalho e as empresas mais humanas. De novo, né, o nosso aprendizado ele é lento, né, Alexei? E isso tanto individualmente quanto em grupo. Né? Individualmente já é difícil, imagina em grupo com cabeças diferentes, as coisas são mais lentas. Mas o número de comprovações, né, o número de provas, de demonstrações que uma nova realidade é possível, que um novo trato social, uma nova economia é possível, né, onde valores que estão acima do valor monetário eles acabam florescendo, são evidentes. Está aí a quantidade de empresas B, que são empresas que têm objetivo de lucro, mas têm um objetivo social atachado, crescendo enormemente. Está aí stakeholders capitalism, né, que é uma tese que veio para combater, né, o lucro pelo lucro como função primordial do negócio. Quer dizer, tem que estar em equilíbrio, lógico, tem que produzir riqueza, mas também tem que estar, né, em equilíbrio dentro da sociedade, contribuindo, né, para o tecido social e também de acordo com a sustentabilidade do planeta, porque a gente sabe que é finito, né? Nós não temos a autopoiese, né, que é a nossa capacidade de se construir, ela depende do ambiente. Se o ambiente não for favorável, a gente sucumbe. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é cuidar disso. Então, eu percebo, né, Alexei, é lógico, a gente tem que ter a coragem de encarar isso, né? Que a aloha, que esse amor, esse cuidado com o outro, ele é fundamental para aquilo que nós somos como seres humanos. Isso não quer dizer que a gente não precisa se transformar viver para caridade ou doar a sua vida. Não, não é isso. A gente pode encontrar um equilíbrio. Eu acho que a compreensão do yin e yang para nós ela é difícil. Eu penso com frequência nisso, né? E a gente tem que refletir bastante para entender, né, que dentro da partezinha branca tem um pontinho preto, dentro da partezinha preta tem um pontinho branco, e é só o equilíbrio que permite essa mecânica do universo continuar fluindo. E os negócios são isso, né? Então a comprovação, né, dos investidores exigindo, né, a responsabilidade social corporativa. A própria igreja, né, o Papa Francisco resolveu mudar a política de investimento do Vaticano para que realmente eles investam em empresas que são adequadas aos valores que a igreja preza. Isso é revolucionário. Até então não acontecia. Até então não acontecia. Eles investiam em qualquer tipo de coisa, em cigarro, em armas. Quer dizer, existia uma incoerência. Então, eu acho que esse aprendizado está vindo e eu acho que a tua mensagem é muito poderosa, tá? Eu tenho certeza de os nossos ouvintes vão parar um pouquinho e vão prestar atenção. E aí a pergunta é assim, de que maneira eu consigo fazer aquilo que eu estou fazendo hoje? Seja produção, né? Seja serviço, seja comércio, fazer isso com um pouco mais de amor e um pouco mais de cuidado. E entender que eu cuidando do outro, eu também estou cuidando de mim mesmo. Eu cuidando do meu cliente, eu ao mesmo tempo eu estou cuidando da minha comunidade e da minha família. Né? Eu acho que a gente está completamente interligado e quanto mais rapidamente nós reconhecermos isso, mais fácil vai ser para fazer essa virada de chave, né? Encontrar esse equilíbrio. E realmente, se existe alguém que não está nesse movimento, ele precisa ser, sim, não vou dizer excluído, mas pelo menos educado. Né? Se existe alguém que está usando de má fé para usar recurso público inadequadamente, ou enfim, né, para explorar um negócio que tem consequências prejudiciais aos seus clientes ou à sociedade ela precisa ser educada. Eu acho que isso cabe a todos nós, né? Acho que esse é um momento para a gente parar e refletir, né? Isso está em todos os aspectos. Estou muito feliz aí com a nossa conversa. Acho que as ideias que tu trouxe são poderosas, né? Acho que vai ser muito legal. Agradeço imensamente por ter dedicado esse tempo e poder vir aqui conversar com a gente. Isso retorna muito mais pra gente. Esse é o momento de abertura, é onde a coisa flui, né? O conhecimento flui e a gente acaba aprendendo muito mais nesses momentos do que a gente acaba contribuindo, né?
Então, eu que tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui, um ambiente novo, conversando sobre canoa. Que legal. Voltado para um ambiente corporativo, então, fantástico. Que legal. Tenho certeza absoluta que os nossos ouvintes vão apreciar muito e aproveito para convidar para que se inscrevam no canal, para que compartilhem, para que comentem, mandem as suas perguntas e continuem nos seguindo, né? No Times que Arrebentam em todas as redes sociais. Obrigado, Alexei. Obrigado, Cristian. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.